querido, você que está aí nos ouvindo, hein? Nós queremos compartilhar com você mais uma palavra de reflexão. Logicamente, o que nos leva a refletir é a palavra de Cristo Jesus e o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso diz a Escritura: se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, porque esta é a obra do Espírito Santo de Deus, nos conduzir à verdade das Escrituras, nos levando a ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo na Bíblia revelados. Portanto, também o Espírito Santo, ele só trabalha depois que entra a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, porque ele trabalha sobre esta palavra. Por isso diz lá em Gênesis que ordenava Deus e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, vamos compartilhar então em Gálatas capítulo 5, que nos diz assim, a partir do versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Primeiro quero revelar aqui que andai em espírito. Espírito com letra maiúscula, revelando o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, andai segundo a revelação, a graça, o conduzir do Espírito Santo de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Veja bem, a carne, né, a essência humana, cobiça contra o Espírito com letra maiúscula, hein? E o Espírito com letra maiúscula contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito com letra maiúscula, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito com letra maiúscula é caridade, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito com letra maiúscula, andemos também em espírito com letra maiúscula. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aqui há uma revelação que você tem que andar segundo o Espírito Santo, segundo aquilo que ele te convence, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Aliás, pecado contra o Espírito Santo é justamente isso: não se dar por convencido mediante a obra de convencimento do Espírito Santo, que nos leva a compreendermos, a entendermos o pecado, a justiça e o juízo, aquilo que está revelado na palavra de Deus. Bom, e você é carne. Então nós, na verdade, nos opomos àquilo que o Espírito procura nos revelar. Mas ele, com grande glória, nos convence dessas coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo, na sabedoria que lhe foi dada, falando desta luta nossa, não é da nossa carne contra o nosso espírito, porque isso não existe. Eu não sou dois seres habitando num só, amém? Eu
corpo, alma e espírito, eu sou único, eu sou um só, eu só tenho um cérebro, só tenho uma central de decisão. E o Espírito Santo trabalha e procura me levar a entender que eu devo a me deixar vencer pela palavra, isto é, andar segundo o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que é andar no convencimento da revelação da palavra de Cristo Jesus. Mas essa história de que quem peca é a carne e não o Espírito, quem peca é a carne e não a alma, não, isto não existe, isso é fruto de um mal entendido. Eu não sou dois seres, não tenho duas essências, eu sou um único ser, uma única essência. Para você entender um pouco mais dessas coisas, você deve meditar nas Escrituras. Bom, e também seguindo, ainda nessa lista, Apocalipse 21:8 diz que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, essa lista aqui, tremenda, terrível, fala quanto aos tímidos. Outras versões mais atualizadas vai dizer quanto aos covardes. O que é o covarde, meu irmão? O covarde não é simplesmente uma pessoa temerosa, não. Temer, de repente nós podemos nos defrontar com situações em que, pela falta de conhecimento ou a falta da estrutura daquilo que nos envolve, nós possamos nos intimidar um pouquinho, nos acovardar um pouquinho, mas aqui no contexto bíblico não é isso. Não, o contexto bíblico aqui, quando a Bíblia enquadra um covarde como sendo alguém que não vai entrar no reino de Deus, é um covarde que teve a revelação de Deus, mas não a abraçou, voltou atrás. Por exemplo, quem poderia ter sido um covarde no tempo do Antigo Testamento? Nós vemos que Daniel poderia ter sido um covarde, se ele tivesse recuado e apelado ao rei para não entrar naquela cova, ou Sadraque, Mesaque e Abednego para não entrarem naquela fornalha, tivessem abdicado da revelação da Escritura, mas não, eles foram firmes, eles não foram covardes, eles não voltaram atrás, porque os covardes são aqueles que têm uma palavra, mas voltam atrás, como por exemplo no exército de Gideão. Quando tinha 32 mil compondo o exército de Gideão, e olha que tem muita gente se iludindo por aí com a igreja cheia, veja que o exército de Gideão tinha 32 mil pessoas, mas Deus falou: Gideão, tem muita gente aí com você, olha, vira para trás e diga que os covardes podem ir embora. Quando Gideão levantou a mão, pediu atenção e disse: olha aí, os covardes podem ir para casa, ele teve a impressão de que fosse ficar sem ninguém, porque diz a Bíblia que simplesmente nesta menção de que os covardes poderiam voltar para a sua casa, 10 mil homens se foram. Ou melhor, não, desculpe, 10 mil não, 22 mil homens se foram. 22 mil dos 32 mil eram covardes, 22 mil homens covardes no meio de um exército. E hoje tem igrejas muito cheias, mas que a grande maioria esmagadora é covarde. Ficaram apenas 10 mil, e dos 10 mil, diz a Bíblia que Deus selecionou apenas 300. Em níveis percentuais, de 32 mil para 300, Deus escolheu apenas 0,93. Nenhum por cento não foi escolhido de toda aquela multidão que seguia Gideão. Aqueles foram qualificados como covardes, porque tinham a palavra de Deus, que Deus falou com Gideão, que daria o exército dos midianitas na sua mão, mas aquele povo não deu crédito à palavra de Deus e voltou atrás, temeu a guerra, né? E como diz Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros e cavalos em maior número do que tu, olha o mandamento de Deus, deles não terás
temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito é contigo. Meu irmão, quando você teme, quando você tem medo, você é enquadrado como covarde, e covarde não herdará o reino de Deus. Covarde não vê a glória de Deus, covarde não vê a manifestação de Cristo, covarde não vê a glória da palavra de Deus, covarde não é isento das enfermidades, covarde não vê os seus inimigos caírem diante dos seus pés, covarde não contempla a glória da palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Covarde não serve para nada, covarde não presta para nada, e covarde tem que ser banido do meio da congregação, porque, meu irmão, uma ovelha negra põe um rebanho a ser manchado. É a realidade. Por isso Deus falou, olha, em outras palavras, não estou eu aqui querendo esquadrinhar Deus ou querer entrar no pensamento de Deus, mas numa mentalização minha assim, natural, eu creio que Deus falou: não posso deixar esse bando de covarde caminhando com aqueles que não são covardes, com aqueles que são prudentes, porque senão eles vão acabar contaminando, enfraquecendo os demais que estão firmes, confiantes na palavra. Pelo que está escrito, o pecador não vai permanecer na congregação do justo. O covarde não vai caminhar com quem tem fé. Meu irmão, quando Moisés recebeu a ordem de Deus, olha aí, Moisés, manda homens que espiem a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu já prometi, essa terra já é de vocês. Vai lá, pode olhar a terra. Meu irmão, e cada príncipe liderando uma tribo, 12 homens foram lá. E quando retornaram, embora trouxessem o grande fruto da terra, vissem toda a glória da terra que mana leite e mel, Deus tinha dito que a terra era boa e mana leite e mel, mas os covardes chamaram Deus de mentiroso, dizendo: não, a terra não é tão boa, a terra é ruim, a terra consome os seus moradores. É por isso, meu irmão, os covardes não podem permanecer na congregação dos justos. Deus não conta com covardes, eles enfraquecem as mãos daqueles que estão caminhando. E muitas vezes o crente antigo da igreja, que é um covarde, ele é um problema seríssimo para os novos convertidos, que vem no primeiro amor, cheio de fé, cheio de unção, cheio de graça, vendo a Bíblia, contemplando, crendo, dizendo que aquilo é o poder de Deus. Mas veio os covardes e disse: não, isto é para aquele tempo. Mentira, é para agora, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Meu irmão, não seja um covarde. E aqueles homens, 10, porque Josué e Caleb, não, Josué e Caleb mantiveram a postura da palavra. Josué e Caleb disse o seguinte: não, subamos animosamente, não interessa que essa terra tem gigante, não interessa que essa terra tem povo armado, porque o Senhor disse que nos daria. Subamos em nome do Senhor e possuamos-la por herança, porquanto o Senhor tem jurado que nos daria, e Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E operando Deus, quem impedirá? Como voltaria Deus atrás na sua promessa? Deus é menino? Deus é criança? Ora esta. Mas esses dois foram homens de fé, não foram covardes, não foram tímidos, creram nos mandamentos, na palavra, porque o Senhor tem dito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Cristo está por mim, se Cristo morreu por mim, se Cristo se intitula meu amigo, de que temerei eu? Existe alguém mais poderoso do que Cristo Jesus, o Senhor? Ele é meu amigo, Ele é o meu Senhor. E diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu não posso ser covarde, porque se eu for covarde, eu estou pondo em dúvida a declaração bíblica que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu não posso duvidar do que a Bíblia diz, porque o dia que eu duvidar do que a Bíblia diz, eu não tenho Deus a meu favor, mas contra mim. E os covardes não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles 10, Josué e Caleb, permaneceu firme. Subamos animosamente e possuamos-la. Tanto que foram os únicos 2 que entraram na terra prometida. Mas os demais, não, que nada, Deus vai dar nada, que terra boa nada, essa terra consome os seus moradores, não produz nada, mesmo tendo comido do fruto. Covardes. E sabe o que aconteceu, meu irmão?
Diz a Bíblia que com a declaração daqueles 10 covardes, toda a congregação de Israel, mais de cerca de 80 mil homens, sem contar as mulheres, todo aquele povo, por causa da declaração de 10 covardes, milhares, quase 100 mil homens, entre homens e mulheres, quase 100 mil, alçaram a sua voz, prantearam e choraram toda aquela noite, por causa da simples declaração de alguns 10 covardezinhos, meu irmão. É por isso que Deus tem que banir os covardes do meio da congregação, porque uma congregação que tem covarde não presta para nada. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, por isso venceram. Tá aí os tímidos, os covardes, mas a lista é muito grande. A lista é muito grande. Incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, não herdarão o reino de Deus. E a lista diz: os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, separação eterna de Deus, condenação. Claro, você deve ter percebido que eu pulei os idólatras, é porque eu quero falar sobre os idólatras. Porque, meu irmão, quando eu era uma criança, quando você era uma criança, quando nós éramos meninos, idolatria, nós bem sabíamos o que era uma idolatria. Hoje a idolatria está disfarçada. Aqui está dizendo, Apocalipse 21:8, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Só que nós sabíamos bem o que era uma idolatria, só que hoje ela está disfarçada. A idolatria, meu irmão, é tudo aquilo que você põe, atribui divindade ou guarda pessoal, atribui unção, atribui poder, reverencia de alguma maneira. Tudo que você substitui de Deus é uma idolatria. Está compreendendo? Exemplo. Existem algumas modernidades aí, você vai me entender muito bem, você é uma pessoa inteligente. Existem algumas modernidades aí de que Jesus nunca falou. É o óleo ungido, o óleo que veio da terra tal, é a flor ungida, é a aliança ungida, é o cálice ungido, é a palmilha ungida. É um monte de coisa ungida, mas a verdadeira coisa ungida, que é a palavra de Deus que nos dá vida, está esquecida e abandonada. Ah, se João Batista ressuscitasse, ele diria a mesma coisa: raça de víboras. Irmão, Jesus morreu por esta palavra, pela Bíblia, para nos deixar selado com seu sangue a aliança do Novo Testamento. E você está atribuindo que a tua segurança esteja em algumas pétalas de rosa, um saquinho de sal que estão mentindo para você, dizendo que veio não sei da onde. Meu irmão, presta atenção, nós somos homens ou não somos homens de Deus? Estamos aqui para falar a verdade ou para brincar de evangelho? Para sermos hipócritas diante de um Deus que é fogo consumidor, que pode fazer fogo cair do céu e nos consumir? Estamos aqui para falar aquilo que Deus nos manda ou para nos calar? Será que estamos aqui pregando contra os covardes e vamos nos enquadrar como um deles? Ou tu confias na palavra com a qual Cristo venceu o diabo para que tu vença também? Ou com toda essa idolatria que você está pondo dentro da tua casa, o diabo vai se manifestar e eu quero ver você pegar em alguma coisa ungida para expulsar ele de lá? Se ele não vai se materializar e dar na tua cara, meu irmão.
Agora, manda ele dar na cara de quem tem a palavra de Cristo, que quem não é covarde, que ousa confiar na palavra, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí, rei, não necessitamos de responder sobre este negócio, porque o mandamento do nosso Deus diz que não devemos nos encurvar diante de imagem de escultura alguma, e se o nosso Deus nos quiser livrar da fornalha, ele nos livra. Se ele não quiser nos livrar, ele não nos livra, mas a tua imagem não adoraremos, ficaremos com a palavra. Meu irmão, o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.